Pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje mais um Summer Diaries. Eu fiquei em dúvida se eu gravaria um Summer Diaries ou um vlog de leitura desse livro em específico, mas eu resolvi colocar no Summer Diaries porque ele é um livro complexo. Eu já vou falar mais dele para vocês, então eu achei melhor colocar aqui nesse vídeo mesmo. Já tem Summer Diaries aqui no canal, caso vocês queiram ver também, que é um vlog de vários dias meus dessa estação do verão, que eu faço várias atividades temáticas como praia, leituras e outras coisas mais. Então aqui eu já inicio esse Summer Diaries com a minha leitura, que é The Murmur of Bees. É um livro que eu já estava com vontade de ler faz um tempo, ele está disponível no Kindle Unlimited. No caso, eu tinha colocado ele para eu ler no outono do ano passado, porque eu achava que fazia sentido ler na época do outono, mas a capa também é bem veranil, então eu achei uma boa ideia colocar ele como meta de livro em inglês do mês de janeiro. Esses vídeos de Summer Diaries são de vários dias variados, então pode ser que nesse vídeo em específico eu coloque atividades tanto de janeiro quanto de fevereiro, já que o mês está quase no fim, então vai ser bem variado aqui. Esse livro realmente tem algumas passagens que parecem bem de outono, só que ele acompanha uma família durante alguns anos, então pode ser lido em qualquer estação. Vou mostrar mais detalhes da capa para vocês. Ele tem algumas laranjas, algumas abelhas e flores. Tem muito a ver com a história, tanto o nome quanto a arte da capa, que é lindíssima. Então, como eu disse para vocês, o livro acompanha uma família durante alguns anos. Essa família, no caso, mora no México, é uma família mexicana. Eles passam por várias coisas aqui durante esse período do livro. Eu tô especificamente em 46% atualmente, então eu tô quase na metade. É um livro que eu já tenho que dizer pra vocês que pra mim não tá sendo uma leitura muito fluida e rápida. Ele já é um livro grande, ele tem quase 500 páginas, mas além disso também, o livro é muito descritivo, o que pode se tornar um pouquinho cansativo ao longo do tempo. Eu não consigo avançar muito nele durante os dias. Hoje, por exemplo, vai ser o meu terceiro dia de leitura, e eu não avancei tanto quanto eu gostaria ou quanto eu avançaria com outros gêneros de livros, mas esse daqui é como se fosse uma ficção talvez fantástica, porque tem alguns aspectos aqui fantásticos. Como eu disse pra vocês então sobre o enredo, essa família passa por muitas coisas durante esse período em que o livro narra, inclusive falando de narração, tem vários personagens aqui que o livro acompanha. Então, tanto da família principal quanto de algumas pessoas em volta dessa família, como um homem que trabalhava para eles. Então, é um livro que acompanha muita gente, que tem muitos acontecimentos, que tem uma certa densidade. Essa família já passou por um período de guerra no México, também passou por um período de doença. Eu, inclusive, tô logo depois dessa doença, que durou 3 meses, matou muita gente, mas apesar de tudo isso, apesar dessas descrições grandes sobre as personagens e suas vivências, vários assuntos tratados aqui, o foco, para mim, está sendo um personagem chamado Simonópio. Ele é um bebê que foi encontrado por uma moça idosa, que também faz parte do círculo social da família. Ela trabalha nessa casa. Ela escuta um choro de neném ao longe e ela vai até ele. Mesmo que ela não tenha o costume de andar pelas redondezas, ela sempre fica na casa. Mas nesse momento ela sente um senso de urgência de ir até essa criança. E é um nenenzinho que nasceu com o rosto um pouco desfigurado, está cercado por abelhas e vive assim a sua vida toda, como se as abelhas fizessem parte dele mesmo. Essas abelhas estão sempre com ele, guiando ele. Nos capítulos em que ele está como protagonista, a gente percebe que as abelhas conversam com ele e ajudam ele a
prever alguns acontecimentos do futuro, mas também ele consegue ler muito bem o presente e o passado, as pessoas, as suas ações, o que vai acontecer com elas. Então por isso que eu disse pra vocês que tem um pouco de elemento fantástico aqui também. Ele não é exatamente o protagonista, porque acompanha muita gente, mas ele de longe é o personagem mais interessante pra mim e eu gostaria que tivesse mais partes focadas nele, mas é focada em todos os personagens da família. Então tem uma moça, Beatriz, também, que é muito interessante, também as filhas dela, o marido dela, também a moça que buscou esse neném, que é o Simonópio, um pouco da vida dela. Também o cara que eu disse pra vocês que trabalhava pra família, que odeia o Simonópio, fala que ele não tem um bom espírito, eu diria. Ele quer o tempo todo machucar o Simonópio, até matar ele. Imagina que todas as coisas ruins que acontecem na família e com ele são culpa da criança, então também tem esse aspecto bem sensível aqui. Mas enfim, tem muitos assuntos tratados. Vou dar uma olhadinha nas minhas marcações para ver se eu gostaria de conversar sobre mais alguma coisa com vocês. Mas o livro fala muito sobre ancestralidade, fala sobre dificuldades da vida, como cada um lida com isso, como precisamos ser fortes perante a isso também. Relacionado ao Simonópio, que é meu personagem favorito, as vivências dele, os aprendizados dele, como ele ajuda a família, meio que prevendo o futuro, como eu disse pra vocês, e muitos outros aspectos. Sobre o nível de inglês, é um nível confortável pra mim, só que realmente o problema é que eu não consigo avançar muito na leitura como eu gostaria, então às vezes eu canso muito rápido. Isso não significa necessariamente que a história seja cansativa, mas sim que a escrita é mais densa por causa justamente das descrições. Mas falando então das minhas marcações, vamos a elas. Uma delas é essa daqui, em que fala que as abelhas são realmente as guardiãs do garotinho Simonópio. Aqui, como ele é aventureiro, gosta de andar pela natureza e não fica muito tempo parado, então ele realmente gosta de ser ativo. Aqui foi o período que eu disse pra vocês que eu passei da doença, e inclusive é um período interessante em que o Simonópio se finge assim, um modo de dizer, de doente. Ele realmente não tá com nenhuma doença, mas ele fica quente com muita febre, apesar do corpo dele não estar sentindo aquilo como se fosse um problema, mas ele meio que faz isso porque as abelhas avisaram a ele que alguma coisa ruim poderia acontecer se a família ficasse ali, e era justamente o início dessa doença, então ele salvou toda a sua família com essa habilidade dele. Ele meio que salva a família que acolheu ele em muitos outros momentos também, então é mais um aspecto interessante dessa criança. Aqui também sobre aquela personagem Beatriz que eu falei pra vocês, é que ela se sente distante das filhas por causa da diferença de idade, como com o tempo ela sente que as filhas estão se distanciando dela por elas não terem a mesma mentalidade ou a mesma conversa, e essa é uma coisa também interessante sobre esse livro. Esse livro é uma ficção que realmente trata desses assuntos um pouco mais sensíveis, como eu disse pra vocês, de ancestralidade, de respeito ao próximo, das interações familiares. Então realmente tem muitos aspectos aqui interessantes. E um dos principais dele é como a vida continua caminhando, mesmo que as coisas ruins aconteçam, mesmo que às vezes a gente perca pessoas ou oportunidades. Então esse imagino que seja um dos maiores aspectos que o livro trata. Mas eu ainda tô na metade dele, eu não sei muito bem como vai caminhar daqui pra frente. Já aconteceram muitas coisas, mas ainda tem muito mais por vir. Tô aqui no capítulo 30 e quando eu finalizar a minha leitura eu volto a conversar com vocês sobre se tem alguma coisa mais interessante até as páginas finais. Mas as coisas mais importantes que eu queria dizer é que o livro realmente é denso e demora para ser lido, e que o meu personagem favorito é o Simonópio, e eu tô ansiosa para ver como ele vai se desenvolver daqui pro final, até com aquele cara que não gosta dele e quer fazer mal a ele, e eu quero ver se o Simonópio vai sofrer alguma coisa até o fim do livro. Para compor esse Summer Diaries, eu gravei para vocês um passeio meu com a minha irmã.
Nós fomos numa cafeteria nova que a gente ainda não conhecia. Foi uma experiência bem interessante. Um dos maiores pontos positivos dessa cafeteria é essa arte belíssima que tem lá. Eu gravei para vocês com um pouquinho mais de foco também para vocês perceberem os detalhes. A cafeteria em si é simples, mas essa pintura faz toda a diferença nela. O cardápio é muito bom, o meu pedido foi perfeito, eu fiz uma combinação muito boa. E a estrela foi o meu cinnamon roll ou rolinho de canela, que estava perfeito, como eu disse para vocês. E fiquei muito feliz com esse dia, com mais esse passeio e também poder registrar para vocês e deixar aqui nesse Summer Diaries. Bom, para essa parte do vídeo então, vou mostrar para vocês que eu tinha acabado de fazer uma limpeza geral aqui no quarto. Como vocês podem ver, eu troquei a roupa de cama, organizei tudo bonitinho. Essa parte do quarto vocês já conhecem, já que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos de reset, por exemplo. Essa parte aqui seria dos meus livros, então, que é a parte que eu mais vou focar aqui para vocês. Vou mostrar como eu organizei as minhas estantes. Aqui em cima também temos mais livros, todos eles vocês também podem ver na minha Bookshelf Tour que eu gravei do final de 2025, começo de 2026. Então, caso vocês queiram conhecer os meus títulos, já está disponível aqui no canal. Aqui já é a minha janela, que também já vocês talvez conheçam, porque eu sempre posto fotos dela nos stories do Instagram. Inclusive, não se esqueçam de me acompanhar por lá também, porque nos stories eu sempre atualizo vocês de tudo. E agora sim, vamos às estantes. Bom, eu organizei os meus livros por editora dessa vez. Ela estava organizada por gêneros, que é a organização que eu mais faço aqui. Mas eu queria fazer uma coisa diferente agora em fevereiro, então eu organizei por editora. Começando ali em cima, temos os meus livros da Intrínseca e da Alt. Esses livros aqui virados com a corte para frente significa que eu não li ainda, então vocês vão ver alguns espalhados pela estante. Mas aqui então temos Intrínseca e Alt. Aqui temos Gutenberg, Universo dos Livros, Editora Novo Conceito, aqui os meus da Dark Side. E aí eu coloquei essa decoração que eu comprei na época do Halloween, eu até mostrei pra vocês. Aqui temos Arqueiro, HarperCollins, minha coleção da Penguin. Aqui esses dois também da Companhia das Letras. Aqui da Editora Planeta. Aqui da Seguinte, La Fonte, aqui Pé da Letra, e esses daqui são alguns variados que eu queria deixar mais perto de mim, que eu sempre pego eles para olhar. Que tem ali da Martin Claret, tem da Astral Cultural, da Literalize, da Editora Nasci, e aí vai descendo aqui para várias outras editoras. Especificamente aqui são os meus livros em inglês, todos eles são de editoras diferentes, então eu resolvi deixar eles todos juntos aqui. Aqui embaixo são principalmente os meus livros da galera, como vocês podem ver são os livros que eu mais tenho, eles vêm até aqui. E aqui são os meus da Roku, que são em sua maioria os livros de Harry Potter. Mas aqui vocês podem ver que a galera é a que eu mais tenho. E para finalizar, nessa prateleira maior aqui são livros normalmente que só tem um na editora. Só que no início que eu coloquei os meus quadrinhos, alguns da mesma editora, como a Panini, por exemplo. Ali tem alguns diários da época que eu era mais nova, que eu lia também, então deixei todos juntos. E a partir dali, livros mais variados, com exceção dessa parte aqui que é da Leia, esses livros aqui. E o meu box, que é claro, são todos da Princípios, que é outra editora aqui. Mas o resto são todos livros variados. Então, essa foi a organização que eu fiz por agora. Conforme eu for atualizando e fazendo outras decorações, eu vou mostrando para vocês. Inclusive, ano passado, cada mês eu fiz uma decoração diferente. Eu mostrei para vocês por cor, por editora, por muitos outros critérios. Então, fiquem ligados no canal que sempre sai alguma coisa nova. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de The Murmur of Beasts. Eu demorei uma semana para ler ele, então foi uma leitura mais lenta mesmo.
Eu disse pra vocês que desde o início eu não peguei tanto um ritmo quanto eu esperava, mas ainda assim foi uma leitura que foi muito bem construída. Ela não foi muito fluida pra mim, mas é o tipo de livro que no final você entende porque tudo foi construído daquele jeito, tudo se encaixa muito bem e a gente fica emocionado com o final. Acima de tudo, é um livro triste, mas que, pra mim pelo menos, mas que trouxe muitas mensagens bem interessantes. Bom, de acontecimentos, desde a última vez que eu conversei com vocês, o Simonópio continuou sendo o meu personagem favorito e foi até o final. O papel dele é extremamente importante aqui, mesmo que depois da metade a gente saiba que o livro está sendo contado pela visão de um dos personagens que ia nascer depois. Então nessa segunda metade esse menininho nasce, que vai ser o Francisco Júnior, que é o protagonista, seria o protagonista do livro, e ele conta que o Simonópio seria um irmão, um protetor dele, e que a história seria sobre os dois. Algumas coisas tristes continuam acontecendo até o final do livro. Como eu disse pra vocês, acompanhava uma família mexicana que passou por muitas dificuldades de guerra, de doença, de às vezes alguns períodos de problemas financeiros, como eles iam se reerguer, e nesses momentos sempre mostrava realmente como eles superavam tudo isso, mesmo que tivessem algumas perdas e tivessem muitas tristezas, mas eles continuavam lutando, e essa é a parte mais importante do livro. Só que aí então esse menininho nasce, que é o Francisco Júnior, e o pai dele morre depois de um tempo, e isso muda totalmente o rumo da história até o final. Uma coisa importante a ser dita e destacada aqui é que aquele homem que eu falei pra vocês, que trabalhava para essa família que o livro acompanha, ele foi o assassino. Então teve muitas coisas aqui que construíram esse momento, como eu disse pra vocês, e aí no final a gente descobre o final que esse cara teve, e é totalmente o que eu queria que acontecesse. Então só por isso o livro já aumentou na minha nota que eu estava pensando em dar. Mas não só isso, não só essa parte que eu esperava aconteceu, mas muitos ensinamentos mesmo, muitas frases interessantes de como a gente pode aprender a ler a vida como o Simonópio. Ele é um personagem extremamente interessante. Para mim, ele é um personagem muito único. Eu não li nenhum livro que tivesse um personagem tão único quanto ele. Um exemplo que eu lembrei enquanto eu tava lendo esse livro é Piranesi. Piranesi também tem um protagonista muito individual, assim, no sentido de que não tem nenhum personagem que me lembre ele. E aconteceu a mesma coisa com Simonópio aqui. Ele é um personagem que eu me apeguei muito, fiquei muito feliz em acompanhar essa história por causa dele, mesmo que eu esperasse que tivesse mais momentos sobre ele. Mas ele, as abelhas dele, a forma dele de ver a vida, toda a construção do livro foi muito interessante e foi uma experiência totalmente nova para mim. Eu já conversei aqui com vocês no canal de que uma das minhas metas desde o ano passado é variar bastante nas minhas leituras, ler livros, histórias, autores, narrativas que sejam diferentes do que eu costumo ler. E esse livro com certeza enriqueceu muito essa meta minha. Só nesse início de ano já ter lido esse livro eu já fico bem feliz. Não é o tipo de livro que eu vou dar 5 estrelas, vou favoritar, apesar de todos esses meus comentários positivos, porque desde o início foi uma leitura mais lenta pra mim e que eu não pegava tanto assim o ritmo dela. Mas ainda assim é uma história para ser bem apreciada. Algumas pessoas imagino que não vão gostar do modo como ela foi feita, mas realmente no final a gente entende porque tudo foi assim, cheio de descrições, com descrições sobre terras, sobre como a família ia manter essas terras, como eu disse para vocês, ancestralidade, como eles passavam por dificuldades, a mente de cada personagem. Então é um livro muito bem descrito, muito detalhado, o que pode se tornar cansativo para alguns leitores, mas ainda assim se torna uma leitura mais interessante por isso. Então é um livro que você chega no ouro no final. Fiquei contente em finalizar essa leitura. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar os meus comentários dela. Eu não vejo ninguém comentando sobre esse livro, então caso você tenha lido, comente as suas opiniões, sejam elas positivas ou negativas,
porque eu vou querer muito saber o porquê que você gostou ou não gostou do livro. Então, ela vai ter resenha em breve no meu Instagram, então também me sigam por lá para não perder nada. E é por aqui eu já finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais desse Summer Diaries. Comentem suas opiniões sobre o vídeo, sobre o livro, sobre as atividades feitas aqui. Curtam o vídeo para eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos e ative o sininho também para facilitar. Não se esqueçam de assistir os vídeos que eu deixo nos cards e na descrição. E até breve!